Então, a gente chegou nessa relação aqui, né, na primeira lei da termodinâmica, e aí a gente tem uma expressão bem geral. Aqui tem algumas coisas para a gente chamar a atenção, que é o seguinte, ó, nessa forma aqui, todos os termos são dados em joule por segundo, que é o famoso watt, tá? Então, que é ponto em watt, né, taxa de transferência de calor em watt, taxa de realização de trabalho em watt. Aqui a variação de energia interna entre a entrada e a saída. Aqui a gente pode até fazer isso aqui, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Esse esqueminha, cadê ele? Aqui tinha uma bomba. Aqui. A gente pode até, para ilustrar, fazer isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Vamos ver. Para ilustrar, né? Então, o que a gente tem aqui é isso, né? Lembra que a gente aplicou o teorema do transporte de Reynolds? E o teorema do transporte de Reynolds é um balanço aqui, no caso de energia, né? Entre a superfície de controle 1 e a superfície de controle 2, né? Onde o fluido cruza a superfície de controle. Então, a gente tem a taxa de transferência de calor nas superfícies, né? Lembra? Que só pode, a taxa de transferência de calor ela só acontece por diferença de temperatura, né? Entre a entrada e a saída, variação de energia interna entre a entrada e a saída, a variação de pressão, né? Entre a entrada e a saída, a variação de altura e de energia cinética. Então aqui, essa é a primeira lei da termodinâmica para um processo, né? Não para um sistema. Lembra que a primeira lei da termodinâmica para um sistema, obviamente, não tem o termo de vazão mássica, né? A expressão é escrita de outra forma porque para um sistema a massa não cruza as fronteiras do sistema, né? Uma massa fixa. Aqui não. Aqui é um volume de controle. Então a gente tem a massa carregando uma certa quantidade de energia também, né? Tá? Bom, e aqui, ó, a unidade, né, é watt, tá? Então escrita dessa forma, a equação da energia, todos os termos são dados em watt. Se eu dividir por m ponto, todo mundo por m ponto, e aí é só fazer aqui a conta, né, bem simples. Então, eu fico joule por segundo, por quilo por segundo. Então, o que sobra é joule por quilo. Então, fica uma energia específica, né? Então, trabalho específico, calor específico, entalpia específica, tá? Certo? E aí, né, essa expressão avalia a diferença de energia entre 1 e 2. Né? Lembra, né, que a gente vai... E 1 e 2, né, é especificado a gosto do freguês. Né? Aqui a gente tem 1 e 2 aqui nesse caso. A gente pode colocar, se a gente quiser analisar as relações de energia para a bomba, 1 e 2 pode ser A e B. Se a gente quiser englobar o sistema inteiro, 1 e 2 é o nível livre, a superfície livre do reservatório de sucção e a superfície livre do reservatório de descarga. Na verdade, você pode colocar em qualquer ponto aqui, né? Mas aqui, o que simplifica colocar na superfície livre? Você sabe que é um local que você sabe a pressão. Né? Então, se for pressão atmosférica e você estiver trabalhando com pressão manométrica e não absoluta, a pressão aqui é zero, né? Então, na sucção, na descarga, né? Certo? Se você quiser analisar o balanço de energia na bomba, aí você tem que saber, de alguma forma, as pressões na descarga, na sucção, as velocidades, tá? Beleza? Então, 1 e 2 você que escolhe. Normalmente, a escolha esperta é colocar onde você zera o máximo de termos possíveis ou onde você sabe o máximo de termos possíveis. Normalmente, a gente coloca na superfície livre, né? Normalmente, o 1 é na superfície livre de um reservatório e o 2 na outra superfície livre. Tá? Ou, se você quiser analisar a bomba ou algum outro trecho, né? Aí você aplica o seu 1 e 2, mas você tem que saber calcular as quantidades ali, onde você colocou o 1 e o 2, tá?
Certo? Bom, então aqui, ó, a conversão da termodinâmica, né? Então, WS, trabalho de eixo, é maior que zero para a turbina. Então, se aqui tivesse uma turbina, né? E eventualmente o escoamento da descarga para sucção aqui, né? Do D para o S, né? Certo? Então, se aqui tivesse uma turbina, ela ia estar aproveitando a energia disponível nesse reservatório, né? Quando ele escoa para o reservatório inferior, eventualmente, né? E no caso de ser uma bomba, o trabalho é menor que zero, tá? Você lembra da convenção, né? Trabalho fornecido para o volume de controle é menor que zero, pelo volume de controle é maior que zero. Então, uma turbina fornece trabalho e uma bomba demanda trabalho, tá? Beleza? Bom, aí, ó, lembra que eu falei lá no começo que eu ia começar conceitualmente e depois a gente partia para a fórmula? Então, a gente vai fazer uma analogia com essa relação, né, que é a energia que o sistema demanda, ou a energia que a bomba fornece, né, que é igual, lembra, né? Então, aqui é a carga da bomba e a altura manométrica do sistema, tá? É a energia necessária na descarga, menos a disponível na sucção, mais a perda de carga. Tá? Então, a gente vai fazer essa analogia, né, usando aqui, ó, isso daqui foi a gente fez isso aqui qualitativamente, né? Analisou essa expressão qualitativamente, chegou numa relação quantitativa de energia, né? Tá? Então, analisar o caso abaixo entre S, né, entre a sucção e a descarga. Depois a gente vai aplicar também na bomba, né, entre A e B aqui, por exemplo. A gente vai fazer entre a superfície livre do reservatório e entre a sucção e a descarga da bomba, tá? Beleza? Bom, aí, olha só. A gente está na parte do curso analisando máquinas operatrizes, né? A gente não está analisando turbina, a gente está analisando bomba. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aí tomem cuidado com isso. Eu vou usar essa nomenclatura aqui, ó, ou essa convenção aqui, ó. WS menor que zero para a bomba. Então, eu vou chamar de WS, eu vou substituir isso daqui por menos WB. Porque o trabalho que uma bomba requer é negativo. Tá? Aí o que eu fiz? Ó, fiz um menos WB e joguei ele para o lado esquerdo. Tá aqui, ó, apareceu aqui. Então, cuidado que agora, quando vocês fazem isso, cuidado, a gente se afasta da convenção de sinal. A gente não precisa mais levar em conta o sinal. Então, a potência que a bomba demanda já entra aqui com a sua magnitude. Você não precisa mais... Se você fizer a conversão de sinal aqui, você vai errar. Você vai calcular uma grandeza negativa, né? Na verdade. Tá? Porque aqui, ó, eu já fiz a conversão de sinal. Tá? Eu tirei o S e botei menos B. O S é de eixo, de shaft, né? Porque WS é o trabalho de eixo, que é um trabalho, né, que surge, né? Então, se eu tenho aqui meu volume de controle, ó, englobando todo mundo aqui, né? A tubulação e a sucção, ó, né? Se esse daqui é meu volume de controle, tá? Aqui na bomba vai ter o eixo, um eixo transferindo potência, né? Cruzando a fronteira do meu volume de controle. Esse daqui é o volume de controle, que é o menos WB, tá? Certo? Que é o WS, que eu estou chamando já de menos WB, porque aqui tem uma bomba, né? Porque a gente está na parte do curso que a gente analisa máquinas operatrizes. Quando a gente for ver máquinas motrizes, a gente mantém aqui um T de turbina, né? Aqui eu botei um WB de bomba. Então ele está aqui, ó. Certo? Joguei aqui para esse lado, beleza? Então cuidado. Cuidado que agora a gente se afastou da convenção de sinal. Bom, aí rearrumando a equação, né? WB ficou aqui. A gente for com os termos de pressão, né? Lembra que é o trabalho das forças normais para cruzar a superfície de controle. Isso daqui é energia potencial, isso aqui é energia cinética na descarga. E a mesma coisa na sucção. Mas aí, ó, isso daqui a gente juntou dentro de um termo só todo mundo que está relacionado com alguma forma de transferência de calor. Eu não falei nada de transferência de calor, mas a gente vai levar esse cara em consideração.
Se eu tenho um sistema aqui que não está transferindo calor, da onde que vocês acham que fisicamente vai surgir variação de energia interna e variação de taxa, ou taxa de transferência de calor, por exemplo, entre um ponto 1 colocado aqui e um ponto 2 colocado aqui, né? Ou um ponto S colocado aqui, só para ficar de acordo aqui, ó, com a expressão da primeira lei da termodinâmica, né? Então a gente tem os termos de energia em S, né? Energia interna, pressão, né? Então aqui seria o PS, né? Aqui, ó, PS, o PS, né? O ZS está aqui, né? O VS seria a velocidade com que esse reservatório está se movendo. E o WB aqui é o trabalho da bomba. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Energia interna na descarga. Então aqui a gente tem o UD, o PD, o ZD aqui, ó, e a velocidade com que esse reservatório está se movendo aqui. Da onde que vem esses termos de energia aqui relacionados a, todos eles, né, relacionados a alguma forma de taxa de transferência de calor? Lembra que o U da termodinâmica é calor específico, né, sobre temperatura, né? Quantos graus Celsius você tem que elevar. Calor, né? Calor sobre temperatura. De quantos graus Celsius você tem que elevar, quanto de energia você precisa para elevar a 1 grama, 1 grau Celsius, né? A temperatura de 1 grau Celsius de uma certa substância, né? Então esse cara aqui está relacionado com temperatura. Esse cara aqui também, né? Porque força motriz da transferência de calor é dado pela diferença de temperatura. Então, se eu não falei nada de calor aqui nesse processo, né, eu só estou bombeando o fluido daqui para cá. Da onde vocês acham que vem qualquer termo relacionado com temperatura aqui? Quando aumenta a pressão? Oi? Não está relacionado com pressão, não, porque aqui, na verdade, a pressão é uma consequência, né? E na verdade, como o fluido ele é basicamente, na verdade, a relação entre pressão e temperatura a gente vai ver muito mais fortemente para compressores, que são fluidos compressíveis, né? Para um fluido incompressível, a diferença de pressão não influencia muito na temperatura. Nesse caso aqui, né? A gente vai ver lá dos termos de trabalho de compressão, que o volume específico, ou a massa específica, né, influencia fortemente na variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, não, né? A água, a massa específica dela não vai variar, né? Os líquidos normalmente são incompressíveis, né? Ele vai entrar com a mesma massa específica que ele entra, ele sai. Então, a diferença de temperatura aqui não é grande. Talvez, né, por causa da compressibilidade, né? O fluido nunca é 100% incompressível, né? Ele sempre se comprime um pouquinho, mas a gente, para efeitos práticos, nem considera essa variação. Então, não é por causa da variação de pressão, não. Tem alguma outra coisa até mais óbvia do que isso. Aqui, ó. Está relacionado com isso aqui, ó. Atrito, então. É o atrito. Por quê? E qual é a grandeza, qual é a propriedade do fluido relacionada com atrito? A viscosidade. A viscosidade, exatamente. Então, o fluido tem viscosidade, né? A gente está desprezando qualquer efeito de viscosidade aqui, a gente não fala de viscosidade nunca, né? A gente sempre assume escoamento em visco, mas ela está lá, ela existe. Então, esses termos de calor e variação de energia interna, eles estão relacionados com a viscosidade, que diretamente é o atrito, né? Que ocorre sempre que o fluido escoa. Qualquer fluido que escoa está sujeito ao atrito. E aí é justamente esse termo que a gente chama lá em mecânica dos fluidos de perda de carga, né? Certo? Toda perda de carga, todo fenômeno de perda de carga está associado com atrito. Você tem uma tubulação horizontal muito longa, né? Um comprimento aí de, sei lá, alguns quilômetros. A vazão que você impõe aqui em 1 não vai ser a vazão que você vai ter lá em 2. Basicamente por causa do atrito, né? Certo? E aí a gente quantifica, né? E aí a gente justamente quantifica a perda de carga, lembra, né? O head loss, lá da mecânica dos fluidos, a equação de Darcy-Weisbach, é o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, né? Então aqui a gente tem, se fosse sobre 2G, né? A gente teria em metro essa perda de carga, né?
Então a gente tem aqui esse cara aqui, né? É justamente o que vem do diagrama de Moody, que é relacionado com atrito, né? Tá? Então a gente está aqui, ó, com a equação da energia, né? Primeira lei da termodinâmica, envolvendo uma bomba, fornecendo energia, envolvendo todos os termos de energia na descarga e na sucção, e a perda de carga, né? Que é a conversão indesejada de atrito em calor, que é dado por esse termo que a gente, no final das contas, né? É tão complicado que a gente junta tudo aqui, né? Em um termo de perda de carga distribuída e perda de carga localizada. O Gabriel tinha falado, não sei se foi o Gabriel que falou, né? Atrito. Agora que eu li. Valeu, Gabriel. Tá? Beleza? E aí, observa que cada termo dessa equação aqui, ó, tem dimensão, né? De novo, né? Quilo, joule por quilo, né? São termos de energia específica, né? Newton-metro por quilo, né? Tudo aqui é Newton-metro por quilo, que é o joule, né? Que é o metro quadrado por segundo quadrado. Se a gente dividir por G, só dividir por G, todo mundo, né? Aí é só você pegar aqui e dividir por 1 sobre metro segundo ao quadrado, né? Então, esse cara aqui, enfim, esse joule por quilo também pode ser, se a gente abrir essas unidades aqui, a gente chega em metro quadrado por segundo ao quadrado. Certo? Multiplicando metro quadrado por segundo ao quadrado, o segundo ao quadrado some, esse metro aqui vai embora e sobra só o metro lá em cima. Tá? Então, só de dividir por G, todos esses termos aqui, ó, aí observa que o H minúsculo aqui, ó, que tem a dimensão de energia por massa, passou a ter a dimensão, aí eu chamei de Hzão agora, que tem a dimensão de comprimento, por causa disso aqui, né? Voltando aqui, ó. Tô muito vai e vem aqui, talvez confunda a cabeça de vocês aí, mas e todos esses termos aqui, tá vendo? Tem dimensão de energia por massa. Agora eles vão ter a dimensão de comprimento, que é a energia por peso, né? Que é o mg, né? Que é Newton, né? Então a energia é Newton-metro, certo? É o joule, né? E o peso é Newton. Então vai embora, sobrou comprimento ali, no SI aqui, né? Tá? Então, ó, trabalho da bomba, né? Específico, em joule por quilo, sobre G, vai dar uma energia em metro. Lembra que tudo que a gente trabalhou da curva da bomba era em metro. Então, estamos começando a convergir, né? Então, se eu pegar a pressão na descarga e dividir pela massa específica vezes a aceleração local da gravidade, que vem a ser o gama, né? Que é o peso específico, eu tenho uma pressão expressa em metro. Tá? Certo? Aqui eu tenho metro, né? É o ZD, lembra que eu já o Z aqui, ó, a energia potencial na descarga era G vezes ZD, dividia todo mundo por G, né? Estou dividindo todo mundo por G, sobrou o Z, que é metro. Aqui também, né? Metro quadrado por segundo ao quadrado, vai sobrar 1 metro aqui. Tá? Então, todo mundo tem dimensão de metro aqui. Perda de carga, dimensão de metro. Então, Hzão L, né, distribuída, é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. A perda de carga, Hzinho, L distribuída, né, é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Só de eu dividir por G, eu trago esse termo de perda de carga para metro. Tá? Então lembra, né, que a curva da bomba, vocês lembram que a curva da bomba, a gente está fazendo isso porque as curvas das bombas, normalmente, é dado a energia que ela fornece em metro aqui, né? Tá? Beleza? Então agora a gente está trabalhando no sistema e fazendo coerente com isso daqui, né? Tá? Para a gente poder fazer a associação direta, metro com metro. Tá? Metro lá, que o sistema demanda, metro aqui que a bomba fornece. Tá? Certo? Onde a gente estava? Deixa eu ver se é aqui. Era aqui. Beleza? Então, HLT, né, é a soma das perdas de carga. Também vou passar rápido, que isso aqui é MECFU 1, né? Perda de carga na sucção e na descarga. Então, a perda de carga, ó, se eu lembra, né, que quando eu fiz isso, ó, eu estou aplicando a equação da energia, ó, D e S, ó, eu estou aplicando a energia daqui para cá, né? Todos os termos de energia
que o fluido vai ter que percorrer entre a superfície livre do reservatório, e eu estou fazendo isso porque, basicamente, eu posso ter aqui a pressão atmosférica, ou se eu não tiver, eu tenho que especificar, né? Se eu tiver aqui embaixo, eu tenho outros termos de pressão que não só o ρGH, vocês lembram, né? Aqui eu tenho ρGH, mas eu tenho fluido escoando, eu tenho termos de energia de 1 meio de V ao quadrado, que a gente não sabe quantificar, por exemplo, a velocidade num ponto a uma certa altura aqui, né? Tá? Então, enfim, a gente parte, né? A gente escolhe pontos que simplificam a nossa vida, tá? Então, sempre tentem simplificar a vida, sempre coloquem os pontos que você está analisando em locais que você sabe pressão, que você sabe velocidades, tá? Beleza? Evita colocar aqui, ó, no meio do tubo, né? Aí o tubo está especificado com esse comprimento aqui, L. Aí você colocou aqui num certo ponto que você não sabe, por exemplo, quanto que é esse Lzinho aqui, né? Então você tem que colocar onde você sabe calcular as coisas, né? Aqui você sabe a pressão, pode ser PS ou pressão atmosférica, né? Cortou aí? Cortou sim, professor, mas voltou já. Beleza. Bom, então eu estava falando que é para vocês simplificarem a vida, né? Coloca o ponto que vocês querem, aonde não se compliquem, não se enrolem. Coloca onde é fácil zerar a maior parte dos termos aqui. A gente vai ver que grande parte desses termos aqui vão ser zerados por uma escolha conveniente dos pontos que você quer analisar, né? Lembra que o teorema do transporte de Reynolds, a gente não entra no fluido aqui, ó. A gente está nas fronteiras, né? Então a fronteira quem escolhe é você, tá? Beleza? Então, por exemplo, escolhendo aqui, ó, a gente consegue eventualmente zerar esse ponto. Se não zerar, a gente sabe mais ou menos quanto que tem que dar. Mas se você colocar aqui dentro, você começa a ter termos de pressão estática que você tem que saber definir, né? Tá? Certo? Que pode não ser muito fácil, tá? Beleza? Que é a pressão que o fluido tem quando escoa, né? Como é que você coloca um manômetro aqui no meio do... Não é só o ρGH, né? A pressão aqui não é só o ρGH porque o fluido está escoando. Seria ρGH se o fluido tivesse parado. Mas à medida que ele escoa, você tem o que se chama de pressão estática, que é a pressão que o fluido tem quando escoa, justamente. Tá? E aí, então, simplifiquem, né, a vida de vocês. Coloca sempre onde você sabe, onde você consegue zerar a maior parte dos termos. E aí, olha só, a gente está no sistema, né? Eu vou chamar esse termo aqui de H. Ó. E aí lembra que o W, ó, é o W ponto, aqui atrás, ó. Esse cara aqui é o W ponto. Ó. Quando eu dividir pelo M ponto, ele virou o WS aqui, né? Então, ó, o WS, Wzinho S, né? Deixa eu botar aqui. É o W ponto, que é watt, né? Por M ponto, tá? Então, esse cara aqui é joule por quilo, por exemplo, né? E esse cara aqui é joule, né? É watt, desculpa. Esse aqui é watt e esse aqui é quilo por segundo, certo? Beleza? Então, estou relembrando aqui, ó. Lembra disso, né? Aqui, ó. Wzinho é W ponto sobre M ponto. Então, juntando essas relações aqui, ó, olha o que eu fico. Potência demandada pelo sistema é M ponto GH. E a gente teve a mesma coisa, se vocês olharem lá na parte de curva das bombas, quando a gente fez o teorema do transporte de Reynolds para o princípio da quantidade de movimento angular, no impelidor da bomba, quando a gente fez a mesma coisa para o impelidor, a gente chegou nessa mesma relação. Se vocês olharem aí as aulas passadas, vocês vão ver exatamente essa mesma relação aqui. Tá? E aí lembra que uma superfície de controle era aqui na entrada do impelidor e outra superfície de controle na saída do impelidor, do 2. E aí a gente chegou aqui, né, na relação que o torque de eixo era aquela integral na superfície de controle
do produto vetorial do R com V, ρ V dA. Tá? Fazendo expandindo essa análise, a gente multiplicou pelo W e chegou na potência, né? Certo? E aí, da potência, a gente relacionou isso com head. Definiu W ponto sobre M ponto G como head. E chegamos nessa relação aqui. Lá na parte do princípio da quantidade de movimento angular. Então, ó, a mesma expressão. Vindo de maneiras diferentes, né? Certo? Uma olhando para a bomba, outra olhando para o sistema, a gente chegou na mesma relação. Então, a gente consegue fazer o casamento das duas, né? Consegue comparar as duas, né? Tanto por energia que o sistema demanda, quanto por energia que a bomba é capaz de fornecer. Tá? Então, é a conexão do head que o sistema demanda com o head que a bomba fornece para o fluido. Tá? Beleza? Então, o sistema vai demandar uma certa potência que você pode perfeitamente ir lá e fazer a relação com o head que a bomba fornece, ou vice-versa, né? Para um certo head que a bomba fornece, você sabe a potência que você vai conseguir fornecer para o sistema. Tá? Beleza? Então a gente veio de duas leis físicas diferentes, né? Uma é a conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, e a outra é o princípio da quantidade de movimento angular, que relaciona o torque no eixo com a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Certo? E a gente chegou nas duas relações aqui. Ó. Beleza? Bom, então, a gente tem essa... Será que eu voltei? Então, a gente tem essa relação, né, vindo da primeira lei da termodinâmica, que está aqui, certo? Eu rearranjei, né? Aqui eu estava escrevendo de um jeito, joguei... Ó, aqui eu estava escrevendo de um jeito, né? Aqui eu estava escrevendo de uma maneira. Termos de fornecimento de energia de um lado, na sucção, né? De calor e trabalho, e o termo na descarga do outro. Aí eu joguei todo mundo para um lado, né? Isolei o WB, enfim, é a mesma expressão, só que só jogando os termos para a esquerda ou para a direita. Então está aqui, ó. Essa relação que a gente está trabalhando, né? De energia, né? Do balanço de energia. E a gente tem o somatório das perdas de carga, né? Ao longo de toda a tubulação. Ah, sim, aí eu voltei aqui, né? Para falar de uma coisa, acabei de falando outra. Então as perdas de carga estão aqui, ó, né? Aqui tem uma certa perda de carga na tubulação de sucção. Aqui uma perda de carga na tubulação de descarga, né? Distribuída, né? E aqui uma perda de carga localizada. O M de minor, né? Em inglês é a perda de carga menor, né? Que eu não gosto muito dessa especificação, porque às vezes você tem tanta perda de carga, tanta curva no sistema, apesar de não ser o ideal, né? Que ela acaba sendo maior. E aqui tem uma certa perda de carga localizada também pela expansão brusca. Aqui tem uma pela contração, né? Aqui vai ter uma pela curva, tá? Beleza? Então, isso daqui é a soma, né, na sucção e na descarga. E o head, né, o H, é o head necessário para vencer todas as perdas de carga, a variação de cota, a variação de pressão e a variação de velocidade que eventualmente existirem no sistema. E aí a gente consegue fazer analogia, ó, com a nossa análise qualitativa, lembra? A energia que o sistema tinha na descarga, a energia que o sistema precisa na descarga, está aqui, né? Aqui, o termo aqui. Energia que o sistema eventualmente já possui na sucção, aqui. E as perdas de carga, a somatória dos dois termos, né? Tanto na descarga quanto na sucção, tá? Beleza? Ou aí, enfim, né? Aí, da maneira que você pode escrever essa expressão da maneira que você quiser. Você pode jogar esses termos de sucção para lá, né? Esses termos de descarga mantém aqui. E a interpretação física é isso daqui, né? Ó, a energia na sucção mais a energia da bomba é igual à energia na descarga mais a perda de carga total. Ou, se você quiser pensar de outra forma, né, temos que somar a energia da sucção, um termo de energia, que é o H aqui, né, temos que somar a energia da sucção, um termo de energia que compense
a soma da energia necessária na descarga mais a perda de carga. Tá? Então, eu posso precisar de uma certa energia na descarga, somado com a perda de carga, mas eu posso eventualmente ter na sucção um termo de energia que pode não ser suficiente. Aí eu tenho que somar o H. Tá? Beleza? Então, é uma equação relacionando a energia entre dois pontos S e D em um tubo com uma bomba e perdas irreversíveis por atrito, que são essas aqui. Tá? Então, é um balanço de energia, não tem? A energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída. Se você precisa de energia, quem fornece é a bomba. E quem destrói é o atrito. E você pode ter termos de pressão, né, pressão desnível e energia cinética, né, variação de velocidade, que podem te ajudar ou não, né? Tá? Então, se você tem aqui, é isso que eu já falei anteriormente, né? Se o reservatório de sucção está pressurizado, uma pressão maior que a descarga, ele está te ajudando, né? Porque ele está empurrando o fluido lá para cima. Se o reservatório de sucção tá sob vácuo, a bomba está ferrada. Ela tem que trabalhar mais, porque aqui você tem um cara puxando para um lado, né? Um cabo de guerra, isso daqui, né? Você tem essa pressão, esse vácuo aqui puxando o fluido para cá, né? Puxando o fluido para cá e a bomba tentando puxar o fluido para lá. Então, esses termos são todos cabos de guerra, né? E eles agem na mesma... tem a mesma importância proporcional, né? Tá? A gente vai ver que, de forma geral, alguns, na prática, têm uma magnitude menor, mas se você dobrar a altura, do reservatório contra a qual você tem que elevar o fluido, você vai ter que dobrar a energia que a bomba tem que fornecer, né? A importância proporcional de cada termo aqui, né? Se você dobra a pressão, você vai ter que dobrar a energia da bomba, tá? Então, a importância proporcional de todos os termos é igual, né? Dobrou a pressão, você tem que dobrar a energia da bomba. Dobrou a altura, tem que dobrar a energia da bomba. Dobrou o termo aqui de energia, não a velocidade, né? Mas o V, a velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, todo o termo aqui que você dobrar, você tem que dobrar a energia da bomba. Dobrou a perda de carga, você tem que dobrar a energia que a bomba precisa fornecer, tá? A energia que o sistema está demandando, lembra aqui, né? Isso daqui é a altura manométrica do sistema, né? Que quem vai fornecer é a bomba, no final das contas, tá? Beleza? E aí, ó, se eu tirar a bomba, isso daqui é o que vocês viram lá em McFlow 1, né? Tá? Então, McFlow 1, você tinha justamente essa relação aqui, que você resolvia para saber lá, né, a relação entre os termos de energia e a perda de carga que se desenvolvia, tá? Sem a bomba. Beleza? Então, você tinha um reservatório inferior, né? Aqui eu só observo que eu passei de S e D para 1 e 2, mas enfim, tudo bem, né? Tá? É só uma maneira diferente de escrever as coisas. Ó. Agora o 1 e o 2 são as superfícies livres. E aí eu tenho os termos de pressão, né? Na superfície livre do reservatório 1, os termos de pressão na superfície livre. Por exemplo, né? Se eu colocar o 1 aqui e o 2 aqui, né? Tá? Eu tenho essa questão, eu tenho esses termos aí, tá? Na superfície livre. Certo? E aqui, ó, as perdas de carga. HLM, né? O head loss, né? A perda de carga. Aqui o T é de total. E o M aqui é de menor. Significa que é uma perda de carga localizada. Aqui localizada na contração brusca, aqui localizada na expansão brusca. E aqui uma perda de carga distribuída nesse trecho, uma distribuída nesse trecho e uma distribuída nesse trecho. Então, esse HLT é o HL1 mais HL2 mais HL3 mais HLM1 mais HLM2 mais HLM... Opa, aqui é o 3, né? Tá errado aqui, ó. M3... M4. Como que a gente determina essas perdas de carga? Esse daqui pelo diagrama de Moody, né? E esse daqui, tabelas, tá? Certo? E aí, voltando com a bomba, a gente tem o termo da bomba ali fornecendo energia, tá?
Beleza? Esse termo aqui é sempre positivo, né? Da perda de carga, você não tem como ter perda de carga negativa, mas aqui a gente pode ter termos positivos ou negativos, né? A depender das diferenças de elevação, das diferenças de energia cinética e das diferenças de pressão, tá? Aí eu também vou passar rápido aqui, né, por essa parte, eu vou até o final são 9h50, vamos até o final da aula, relembrar aqui, né, perda de carga distribuída e localizada, né? Então, a perda de carga total, né, isso aqui é McFlum, né, a soma das perdas de carga distribuídas, que eles chamam de major losses aqui, né? E as minor, eu não gosto de chamar de minor, porque eventualmente, se você tiver muita curva num tubo, a minor pode ser major, pode ser a mesma ordem de grandeza da perda distribuída. Então ele está mostrando isso, né? As localizadas são para o caso do escoamento completamente desenvolvido, e as minor, que ele chama, né, que eu gosto de chamar de perda localizada, é nos acidentes, né? Quando tem uma curva e tudo mais. Tá? Na entrada aqui, né? Tá? E aí, ó, a perda de carga distribuída, a famosa expressão de Darcy-Weisbach, né? Então, de novo, aqui, se a gente calcular o H com dimensão de comprimento, né? Então tem o G aqui, ó. E se a gente calcular o H com dimensão de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. Lembra, independe, você só tem que fazer a sua equação de energia de acordo. Tá? Como você vai trabalhar, independe. Se você dividiu por G, todo mundo aqui, né? Aqui está dividido por G, tem um G aqui em cima, né? O H tem que ser também dividido por G. Desculpa, a perda de carga. Se você não dividiu por G, o H não vai ser dividido por G. Isso é a gosto do freguês, tá? Depende, ou você vai chegar aqui no kJ por quilo, ou você vai chegar aqui num watt, ou você vai chegar aqui num metro, né? Dependendo de como você tratou suas variáveis. E aí você tem que manter a coerência, só isso, tá? Então isso, eu acho que foi até o Lucas que perguntou, né? Se vai ter demonstração de fórmula e tudo mais na prova. Não tem. Mas isso aqui você entende entendendo o conceito. Então, indiretamente, você tem que entender o que foi feito na parte de demonstração, né? Eu não vou cobrar que você demonstre nenhuma equação, mas se você não entender, você vai cometer um erro conceitual. Tá? E aí isso tira ponto. Né? Ah, só esqueci de dividir por G. Não, você não esqueceu de dividir por G. Você confundiu uma equação escrita com dimensão de metro para uma outra equação escrita com dimensão de energia específica por massa. De energia específica, né? Que é energia por massa. Tá? Beleza? Então, isso que eu estou chamando a atenção aqui, né? Hzão ou Hzinho vai depender de como você escreveu a equação da energia, tá? Então, aqui não tem o G, ó. Certo? Então, a dimensão vai ser diferente, né? No final das contas, você tem que manter a coerência na equação da energia. Bom, aí quem é o fator de atrito, né? Lembra lá de McFlum 1, para o escoamento laminar 64 sobre Reynolds, independente da rugosidade. E para o escoamento turbulento, a gente tem que cair no diagrama de Moody, né? Uma função φ2 de Reynolds e E sobre D, que é o famoso diagrama de Moody aqui, né? Então, o F que está aqui, né? É uma função do Reynolds e da rugosidade relativa. Você acha a rugosidade relativa do tubo, vem aqui num certo número de Reynolds, né? Tem, sei lá, uma rugosidade 0,02, no Reynolds de 8 vezes 10 à quinta, você tem o F obtido aqui, no lado esquerdo aqui, né, da abscissa esquerda, tá? Aí algumas rugosidades relativas, né? Na verdade aqui é absoluta, porque está dado em milímetro, a rugosidade relativa não tem unidade, né? Então, diversos tubos de diversos materiais para construção de tubo, concreto, madeira, ferro, ferro galvanizado, né? Aço e tudo mais, tá? Beleza? Em pé em milímetro. E aqui é uma outra, esse daqui é do livro do Fox, são as rugosidades relativas dadas pelo Fox. E esse daqui é do livro do White. São livros de mecânica dos fluidos, tá? Tradicionais lá da graduação. Aqui ele tem bem mais materiais, né? Então, aço, se for uma chapa metálica nova, né? Um tubo feito de uma chapa metálica nova. Se for um tubo feito de aço inoxidável novo. Se for um tubo de aço comercial novo, aqui está a rugosidade relativa e a incerteza associada, né? Eu sempre gosto de falar disso, porque lembra que o nosso procedimento do teorema do transporte de Reynolds, né, a gente tinha um tubo aqui em curva,
E o nosso volume de controle estava aqui e a gente estava analisando as fronteiras, né? 1 e 2. Ou então, aqui, o nosso reservatório inferior, um tubo, uma bomba aqui, e o reservatório superior, a gente estava analisando tudo que acontecia entre 1 e 2. E aí, a gente pode resolver isso daqui por CFD, né? Lembra que eu mostrei para vocês ali atrás alguns escoamentos em CFD, que você vai levar um tempo enorme, ou fazer uma análise empírica, que é obtido pelo diagrama de Moody. Isso daqui é uma relação empírica levantada experimentalmente, e conviver com incertezas dessa ordem de grandeza. Para minimizar isso, de forma geral, a gente pega as rugosidades relativas do fabricante, né? Evita essas tabelas de livro, porque eventualmente o fabricante leva lá a chapa dele num laboratório credenciado e mede essa rugosidade, você vai ter um valor mais preciso. Então, isso que ele chama atenção aqui, tá? Então, essas incertezas aqui podem ser muito grandes. Você pode estar calculando o dobro da perda de carga, mais que o dobro, né? Que você realmente tem. Então, toma cuidado sempre que usar esse tipo de tabela, né? E aí, para finalizar, né, na semana que vem eu faço um exemplo aqui, junto com vocês, é que existem 4 problemas fundamentais no escoamento viscoso, né, em tubos. Ou então, você pode, por exemplo, né, o primeiro, você pode ter diâmetro, comprimento, velocidade ou vazão, né, elas são relacionadas pela área, e as propriedades do fluido, e a gente quer saber a perda de carga. Então, esse é o problema da perda de carga. A gente pode ter o diâmetro, comprimento, a perda de carga e as propriedades do fluido, e a gente quer determinar qual a vazão que essa configuração vai fornecer. Então, a gente tem um problema de vazão. A gente pode ter vazão, comprimento, perda de carga e as propriedades do fluido e querer saber o diâmetro do tubo. Então, esse é um dimensionamento. E a gente pode ter vazão, diâmetro, perda de carga e as propriedades do fluido e querer saber o comprimento para essa configuração. Esses problemas 1 e 4 aqui, ó, a gente tira direto do diagrama de Moody, porque todas essas relações aqui, com essas relações, a gente consegue entrar no diagrama de Moody. Então, a gente tem o Reynolds, a gente pode ter o E sobre D, né? Certo? Nada aqui, nenhuma incógnita aqui, está relacionado com os parâmetros de entrada do diagrama de Moody. Mas olha o 2 e o 3 aqui. Ó. Se você quer saber a velocidade ou a vazão, como é que você calcula o Reynolds? Que é ρVD sobre μ. Né? Se você quer o diâmetro, como é que você calcula o Reynolds? E aí como é que você entra no diagrama de Moody? Né? Como é que a gente entra aqui se a gente não tem ou a velocidade ou o diâmetro? Aí é um problema iterativo, né? Certo? Então, a gente tem que iterar nesses problemas 2 e 3 para saber, e é fácil, né? Eu talvez coloque aqui para vocês uns problemas desse. Não vou cobrar isso, porque isso é muito mais cobrado lá em mecânica dos fluidos, né? Mas é interessante, porque é muito fácil resolver esses problemas aqui, é uma coisa até interessante, porque muito problema prático passa por isso, né? Você quer saber a vazão que seu processo vai desenvolver. É uma pergunta lícita, né? Você tem um certo diâmetro, você tem uma linha já no lugar, né? Com um certo diâmetro, um certo comprimento. Você, de uma certa forma, a gente vai ver que dá para relacionar isso aqui com medida de pressão. Então, você pode, eventualmente, ter uma medida de pressão relacionada aqui. A gente vai ver isso, né, em alguma parte aí para frente. E as propriedades do fluido. Qual vai ser a velocidade desenvolvida, né? Tá? Então, é simples, né, de resolver isso. Talvez eu vou colocar aqui para vocês, na aula que vem, né? Uma solução dessa, tá bom? Beleza? Então, isso daqui é MacFlow 1, a gente termina a aula aqui. Semana que vem a gente faz um exemplo aí, só para relembrar, né, rapidamente, esses conceitos. Alguma pergunta aí, galera?